paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Hoje eu vou estar aqui fazendo esse vídeo, irmãos, aleluia, gravado, tá bom? Hoje é o segundo dia do nosso propósito, glória a Deus e aleluia. E eu sei que Deus já está no controle, Deus está no comando, Deus está na direção da minha vida. E eu sei, glória a Deus, aleluia, que independente de eu estar, glória a Deus, ao vivo ou não, Deus há de te abençoar, Deus há de derramar sobre a tua vida a sua glória e a tua presença, amém? Nós começamos ontem, glória a Deus, né, um propósito, glória a Deus, aleluia, na presença do Senhor. Jeremias, capítulo 1, que fala assim: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque grande é o Senhor e Ele está contigo. Então tudo aquilo que tem se levantado contra a sua vida, que tem se levantado contra a sua casa, o Senhor está dizendo na palavra dele: e pelejarão contra ti, mas não vai prevalecer, não vai prevalecer nenhum mal contra a sua vida, contra a sua casa e contra a sua família, porque a própria mão do Senhor é que te sustentará e te fortalecerá. Irmão, se a gente for olhar para a palavra de Deus, Daniel foi jogado, glória a Deus, dentro de uma cova cheia de leão. Daniel foi jogado em uma cova cheia de leão, glória a Deus, porque ali havia sido feito um decreto. O rei tinha feito um decreto, irmão, naquele tempo, quando o rei fazia um decreto, quando ele assinava um papel, não poderia voltar atrás. E o rei ali, glória a Deus, aleluia, ele assinou aquele decreto por 30 dias, que só eles adorassem, que eles adorassem somente ao rei. Eles não poderiam adorar nenhum deus, nada, a não ser, aleluia, somente o rei. Glória a Deus. Armaram, arquitetaram contra Daniel. Ali foi armação, inveja, né, contra a vida de Daniel. Mas a Bíblia vai dizer que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Ele buscava a presença de Deus 3 vezes ao dia. Então, glória a Deus, aleluia. Arquitetaram contra Daniel, aleluia. Armaram ali contra Daniel. Mas mesmo ele passando por aquilo ali, irmãos, glória a Deus, ele continuou. Aí fala assim, ó: então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará? Glória a Deus. Ali foi o rei falando, né? Glória a Deus. Que o Deus a quem ele servia, Daniel, né, ia livrar ele, né, daquela situação. Ia livrar Daniel, glória a Deus, dos leões. Aí diz assim, ó: e foi trazido, aleluia, glória a Deus, uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Irmãos, Daniel foi jogado na cova dos leões por ele não adorar outros deuses, por ele não adorar o rei. Ele foi lançado, aleluia, dentro da cova dos leões. Por quê? Porque foi algo que arquitetaram contra ele, né? Aí a Bíblia fala assim, ó: então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de músicas e fugiu dele o sono. Glória a Deus, aleluia. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Ali, irmãos, glória a Deus, foi aqueles que estavam com o rei, né? Foi aqueles que estavam com o rei, eles sabiam que eles poderiam fazer o que eles queriam, né? Porque o rei tinha dado a eles autoridade. O rei tinha dado a eles autoridade, então o que eles fizessem ali, o rei só assinava. O rei só, glória a Deus, aleluia, confirmava. E aqueles que estavam com o rei, que eram pessoas grandes que estavam juntamente com o rei, arquitetaram contra a vida de Daniel. E o rei, glória a Deus, aleluia, né, não sabendo o que eles estavam arquitetando no momento, o rei pega e decreta, o rei pega e assina, né? E justamente o que eles tinham decretado, glória a Deus, naquele momento, era que, né, todos ali, né, tinham que adorar somente o rei. Eles não poderiam adorar, glória a Deus, né, outros deuses, eles não poderiam adorar a não ser que fosse o rei. Mas eles fizeram isso, glória a Deus, porque eles sabiam que Daniel só adorava o Senhor. Então eles arquitetaram contra Daniel, porque eles sabiam que Daniel não se prostrava a rei nenhum. Daniel não se prostrava a outros deuses. Daniel adorava somente o Senhor.
Aí a Bíblia fala assim, ó. Glória a Deus, aleluia. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Aqui já é o rei, irmãos. Aqui era o rei, né, que no outro dia cedo ele foi correndo até lá até a cova, né, onde estava Daniel, para saber se tinha acontecido alguma coisa com Daniel, se o Deus de Daniel, a que ele servia, tinha livrado ele, né, tinha livrado ele dos leões. O rei, depois que ele assinou o decreto, que depois ele viu que ele não poderia mais voltar atrás, ele não poderia mais revogar aquela situação. Então, glória a Deus, ele fala para Daniel, né? Se o Deus de Daniel poderia livrar Daniel daquela situação. Então, ele, no outro dia, a Bíblia fala que o rei passou a noite inteira jejuando, né? E no outro dia o rei foi até a cova dos leões para saber se Daniel estava vivo. E aí a palavra do Senhor diz assim, glória a Deus. Aí Daniel fala, né? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. Oh, glória a Deus. Então Daniel falou ao rei, o rei vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eita, glória a Deus. Irmãos, Deus enviou um anjo até onde, glória a Deus, Daniel estava. E Deus guardou Daniel, aleluia, daqueles leões. A Bíblia fala que nenhum dos leões tocaram em Daniel. Nenhum dos leões fizeram mal a Daniel. Aqueles leões dormiram, Daniel foi guardado, Daniel foi poupado. Nenhum mal aconteceu contra a vida de Daniel. Porque o Senhor enviou um anjo, aleluia, para guardar a Daniel. Aí a Bíblia fala assim, ó. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em minha inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque creram no seu Deus. Aleluia, glória a Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Aleluia. Irmãos, aqueles homens que arquitetaram contra Daniel, aqueles homens que armaram contra Daniel, aqueles que fizeram, glória a Deus, aleluia, coisas, aleluia, para prejudicar a Daniel. A Bíblia diz que aqueles homens foram lançados, glória a Deus, na cova de leões. E aqueles homens que tinham arquitetado contra Daniel foram destruídos. Deus enviou o anjo, fechou a boca dos leões. Nenhum daqueles leões tocaram no fio de cabelo de Daniel. O rei pôde ver e contemplar a glória de Deus. Pôde ver, glória a Deus, verdadeiramente que Deus era na vida de Daniel. Irmão, sabe o que Deus está falando comigo e com você? Tem situações da nossa vida, glória a Deus, que a gente até chega a passar. Tem situações da nossa vida que o Senhor até permite a gente passar. Mas Deus sempre está no controle. Deus sempre nos dá o escape. Deus sempre nos dá o livramento. Deus sempre nos livra do mal. Tem coisas que, glória a Deus, aleluia, nós passa, irmãos. Tem coisas que a gente até chega a passar. Mas quem te dá o livramento e quem te dá o escape é Deus. Por isso que eu falo que vale a pena servirmos ao Senhor. Vale a pena a gente ser fiel a Deus. Vale a pena a gente buscar todos os dias a presença do Senhor. Daniel, quando ficou sabendo do decreto, que aqueles homens grandes que estavam com o rei, eles tinham arquitetado contra Daniel. Eles tinham armado tudinho ali, irmãos, né? E o rei, sem saber o que estava acontecendo, o rei decretou. O rei decretou ali, glória a Deus, que todos ali tinham que adorar só o rei. Mas por que eles fizeram aquilo? Eles armaram uma cilada contra Daniel. Porque eles sabiam que somente ao Senhor eles adoravam. Eles sabiam que somente ao Senhor Daniel adorava. Daniel só se prostrava diante de Deus. Daniel só orava diante de Deus. Daniel só buscava a presença do Senhor. Louvado seja o nome daquele que é santo e daquele que é poderoso. Glória a Deus, aleluia. Então o que eles fizeram, irmãos?
Então eles armaram contra Daniel. Tanto que aqui fala, ó. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e dito: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram no rei, no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todos os homens que fizessem uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Tá vendo, irmãos? Aqueles homens queriam achar de todo meio, de toda maneira, uma forma para prejudicar Daniel. E quando eles viram Daniel orando, eles então, daquele momento que eles viram Daniel orando, eles tramaram contra Daniel. Eles arquitetaram contra a vida de Daniel. E foi quando eles fez o rei assinar aquele decreto que por 30 dias, por 30 dias ninguém ali poderia adorar outro Deus, a não ser que fosse o rei. Aleluia. Mas Daniel sendo fiel a Deus, obediente ao Senhor, ele continuou orando, ele continuou buscando. E por causa da sua fidelidade e por causa da sua obediência, Deus o livrou. Deus o livrou, glória a Deus, aleluia, naquele lugar. Deus, glória a Deus, enviou teu anjo e livrou Daniel. E também, irmãos, a Bíblia fala de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eram 3 jovens, glória a Deus, que não se prostravam, aleluia, a outros deuses. Eram 3 jovens que não se prostravam, glória a Deus, eles adoravam somente o Senhor. E aqueles 3 jovens, a Bíblia vai dizer que também tramaram contra eles. Glória a Deus, aleluia. E aqueles jovens, irmãos, a Bíblia que fala, e aqueles 3 jovens, fala assim, ó. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções e seu chapéu e seus vestidos, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantavam a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno, aleluia, do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitões: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Responderam e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesões neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor, aleluia, à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e ajuntaram-se os satrapas, aleluia, os prefeitos, os presidentes e os capitões do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre. Irmãos, ali arquitetaram contra a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ali eles armaram contra a vida desses 3 jovens, porque eles não se prostraram. Eles não se prostraram diante daquela estátua que foi feita. Aleluia. Eles adoraram somente ao Senhor. E por eles adorar somente o Senhor, ali, glória a Deus, mandaram que ataram as suas mãos, os seus pés, e os lançaram dentro do forno, dentro do fogo ardente. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eles foram jogados dentro do forno, que foi aquecido várias e várias vezes para matar eles ali dentro. Só que, glória a Deus, quando eles caíram lá dentro, a Bíblia vai dizer, glória a Deus, que o rei Nabucodonosor, quando ele olhou, irmãos, ele não viu 3, ele viu 4 homens andando no meio do fogo. Ele viu 4 homens passeando no meio do fogo.
Eram os 3 homens, aleluia, glória a Deus, ali naquele lugar. E o Senhor envia um anjo, glória a Deus, para livrar Sadraque, Mesaque e Abednego daquele lugar. Quando o rei Nabucodonosor olha, irmãos, ele vê 4 homens andando como se nada tivesse acontecendo dentro daquele fogo. Eles andando e nem sequer um dos seus cabelos, aleluia, eles chamuscaram, irmão, fumaça, aleluia. Aí a Bíblia fala assim, ó, e a Bíblia fala, né? Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos. Mais uma vez, irmão. Mais uma vez o Senhor enviou um anjo, livrou Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles 3 homens que não se corromperam, que não se prostraram, que não, glória a Deus, aleluia, abandonou a sua fé. Mesmo aqueles homens sabendo que seria lançado dentro, glória a Deus, do forno ardente. Mesmo eles sabendo, glória a Deus, que eles poderiam morrer ali dentro. Eles não negaram ao Senhor. Eles não negaram o seu Deus. Eles não rejeitaram ao Senhor. Mesmo sabendo, glória a Deus, que eles iam cair ali dentro, eles permaneceram fiéis. Eles permaneceram firmes. Eles continuaram em obediência. E aí, irmãos, Deus, ele é fiel. Deus é poderoso. Deus livra, aleluia, os seus. E Deus manda o anjo. Glória a Deus. Deus envia o anjo até aqueles homens. E nada aconteceu com aqueles homens. Nada aconteceu com Sadraque, com Mesaque e com Abednego. Porque o Senhor enviou teu anjo para os guardar. O Senhor enviou os teus anjos para os livrar. Irmãos, e Deus está enviando anjos para guardar você onde você está. Deus está enviando anjos dentro da sua casa. Deus está enviando anjos nesse momento, aonde você está. E Deus tem te dado escape, Deus tem te dado livramentos. Deus tem fechado várias e várias vezes a tua cova, a tua sepultura, porque Ele te escolheu. Irmãos, aqueles homens foram fiéis até o fim. Aí a Bíblia diz assim, ó, falou Nabucodonosor e disse: bendito Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, aleluia, que confiaram nele. Não confia somente no Senhor. Confia a tua vida em Deus, os teus caminhos no Senhor. Confia por completo a tua vida em Deus. Tenha confiança no Senhor. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz: enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confirmaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Irmãos, até o próprio rei, glória a Deus, ele pôde ver que somente Deus é que tem o poder de livrar os seus. Até o rei Nabucodonosor, que tinha mandado fazer uma estátua, glória a Deus, aleluia, representando ele. Até o próprio rei Nabucodonosor, ele teve que reconhecer que só Deus é o Senhor. Até o rei Nabucodonosor, ele teve que reconhecer que não existe outro Deus maior do que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O próprio rei Nabucodonosor, ele reconheceu que somente, aleluia, era Deus que podia livrar e que podia todas as coisas fazer. Eles puderam ver a grandeza de Deus ao livrar Sadraque, Mesaque e Abednego. Por isso que o rei fala aqui, irmãos, olha o que Deus faz. Depois que isso aconteceu, até o rei deu uma ordem ali que todos adorassem o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O próprio rei, que glória a Deus, aleluia, viu
né? Ele pôde ver com seus próprios olhos a grandeza de Deus, o poder de Deus, o grande livramento que Deus deu àqueles homens. Porque ele viu que aqueles homens, mesmo diante daquela situação, eles não negaram ao Senhor. Eles não negaram ao seu Deus. Eles não negaram, aleluia, aquele que é digno, aquele que é santo. Foram fiéis, irmãos, mesmo diante daquela situação. Foram fiéis, mesmo sabendo que poderia ter morrido ali dentro. Mesmo assim, eles foram até o fim. Que nós possamos ser fiéis, irmãos. Que nós possamos verdadeiramente adorar a Deus. Que nós possamos buscar verdadeiramente ao Senhor. Que nós possamos verdadeiramente ser fiel a Deus, irmão, em todo tempo. Com a nossa vida, com as nossas atitudes. Buscando somente na presença do Senhor. Buscando somente em Deus, em sua glória, em tua presença. Eu preguei que é Daniel, capítulo 3. Talvez alguém pergunte onde que é. Eu li Daniel capítulo 3, do versículo 17 em diante. Glória a Deus, aleluia. Então são duas histórias, mas o mesmo Deus. São duas histórias, mas Deus é fiel. Porque da mesma forma que Deus livrou Daniel da cova dos leões, Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente de fogo. O mesmo Deus que livrou um, foi o mesmo Deus que livrou o outro. Sabe por quê, irmão? Por causa da sua fidelidade. Tanto Daniel como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles adoravam somente ao Senhor. Não se venderam, não se corromperam, não se deixaram levar pelas coisas do mundo, não se deixaram levar pelos prazeres, pelas ilusões da terra. Eles permaneceram fiel até o fim. Amém? Quero nesse momento estar orando, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E que aonde você estiver, que a graça do Senhor, que a presença do Senhor, que a bondade do Senhor te acompanhe. Amém? Soberano e eterno Deus e amado Pai, nesse momento, meu Deus, Pai querido e santo, Pai, eu me coloco diante de tua graça, diante do teu poder, diante da tua presença. Pai, hoje é o segundo dia, Pai, deste propósito, desta campanha, meu Deus e meu Pai. E eu venho, Deus de mistério, Papai, em tua presença, Deus, clamar, suplicar. Visita, meu Deus, cada pessoa, Pai, que vai estar vendo esse vídeo, que vai estar participando, meu Pai querido e santo e poderoso. Pai, que o Senhor venha de queaço, de face, de cominácia. Pai, que o Senhor venha visitar a cada um, Senhor, meu Deus. Pai, que o Senhor venha dar escape, Pai, que o Senhor venha dar livramento. Que o Senhor venha jogar por terra, meu Pai, tudo aquilo que foi arquitetado, que foi tramado, papai, que foi projetado, Pai, contra nossas vidas, contra a nossa casa, contra a nossa família. Pai, que tudo aquilo que foi arquitetado, projetado, meu Deus, ó Pai querido e santo, contra a nossa casa, que o Senhor envia anjo com espada de fogo, envia anjo, Pai, dentro da nossa casa. Meu Deus, visita cada homem, mulher, jovem, criança. Visita cada pessoa, Pai, que vai estar vendo, Pai, esse vídeo, que a sua casa seja alcançada pela sua glória, que a sua casa seja abençoada, que o teu lar seja alvo da presença e da glória do Senhor. Visita, meu Deus, a cada vida, Senhor. Toca no coração desse homem, desta mulher que vai estar vendo. Toca no coração de cada um que vai estar participando, meu Deus e meu Pai. Senhor, meu Pai, eu li a tua palavra. Meu Deus, eu estou aqui nesse momento, no momento de oração, para clamar ao Senhor que todos sejam cheios da tua presença, meu Pai. Visita a causa de cada um. Visita, meu Deus, o propósito que está no coração de cada um. Visita cada um, papai, que vai estar ouvindo. Pai, que seja alcançado, que o teu lar seja abençoado. Que o Senhor visita cada família, meu Deus e meu Pai. Visita, meu Deus, ó Pai santo e poderoso. Pai, que haja livramento, que haja escape, que haja mover da glória do Senhor. Pai, que o Senhor venha mudar o cenário, o cativeiro. Muda o cenário da vida deste homem, desta mulher. Senhor, entrega a grande vitória, porque somente o Senhor conhece, meu Deus, ó Pai, a cada um. Papai, eu não estou ao vivo, mas eu estou aqui, meu Pai, conectada na presença do Senhor. Meu Deus, eu não estou ao vivo, mas eu estou diante do Senhor conectada. Eu estou diante do Senhor, papai querido e santo, porque eu creio, meu Deus, ó Pai querido e amado Deus. Pai, porque desde a hora que eu levantei, eu estou aqui. O Senhor já se faz presença, o Senhor já se faz presente na minha vida e na minha casa. Por isso, Pai, eu te peço. Por isso, Pai, eu te clamo. Por isso, Pai, eu te suplico, de que aço de face. Visita cada vida, meu Deus. Muda, Senhor, meu Pai, o pensamento desse homem. Muda o pensamento desta mulher. Senhor, que tudo aquilo que o
inimigo, Pai, tem arquitetado, meu Deus, ó Pai querido e santo, para destruir este lar, para destruir esta família, Senhor, que tudo aquilo que tem sido levantado, meu Pai, Senhor, meu Pai querido e santo, ó Pai, para, meu Deus, tentar destruir, Senhor, esta família, Senhor, vai desfazendo todo o mal, vai jogando por terra todo o mal. A tua palavra diz, Pai, que o Senhor pelejará por nós, peleja pela nossa casa, peleja pela nossa família, peleja, papai querido e santo, pela vida de cada um que busca a tua presença, que busca a tua face, que busca a tua graça, que busca a tua glória, que busca, papai, com fidelidade a tua presença, que busca de que de paz, com fidelidade, Pai, aleluia, em oração. Irmãos, eu quero te dizer, Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Irmãos, que nós possamos ter uma vida constante de oração. Que nós possamos ter uma vida constante na presença de Deus. Que você ore em todo o tempo. Quando você puder orar, ora. Quando você puder buscar, busque. Quando você puder falar com Deus, fale. Aleluia, glória a Deus. Busque ao Senhor em todo o tempo. Orando, se santificando e se colocando na presença do Senhor. Se colocando em obediência ao Senhor. A sua palavra, a sua voz. Ore sem cessar. Não deixa, não tarda de orar. Não pare de orar. Ore, porque a oração, irmãos, ela tem poder. A oração, ela chama a atenção de Deus. A oração, ela comove o coração de Deus. Uma oração verdadeira, uma oração pura. Irmãos, ela faz toda a diferença. Quando nós oramos, quando nós buscamos a presença de Deus, uma oração verdadeira, irmãos, ela muda decreto. Uma oração verdadeira, ela muda história. Uma oração verdadeira, irmãos, ela traz livramento. Porque quando nós oramos verdadeiramente na presença de Deus, Ele muda qualquer situação. Não existe situações que Deus não possa mudar. Não existe batalhas que você venha estar passando que Deus não possa fazer, que Deus não possa resolver, que Deus não possa te entregar a vitória. Mas o Senhor está mandando dizer para quem vai estar vendo esse vídeo, permaneça fiel, permaneça, glória a Deus, em oração. Buscando, orando, clamando, suplicando ao Senhor. Meu Deus, ó Pai querido e santo, que cada vida, Pai, que vai estar ouvindo esta oração, meu Deus, somente o Senhor sabe como está dentro do teu lar. Somente o Senhor sabe, Pai, a luta, Pai, que ela está passando. Somente o Senhor é que sabe, Pai, a batalha que ela está enfrentando. O deserto, as situações que não está sendo fácil. Papai querido e santo, eu sei, papai, que somente o Senhor pode nos livrar. Somente o Senhor é que pode nos guardar. Senhor, que caia por terra, meu Deus. Tudo aquilo que levantou, papai, para tentar nos atingir, para tentar, meu Deus, ó Pai querido e santo, contra a nossa vida. Meu Deus, vai desfazendo todo o mal em nome de Jesus. Traga alegria a este coração. Traga esperança a este coração. Traga renovo a este coração aflito, Pai. A este coração, papai, que está aflito. A esta vida que está aflita. A esta pessoa, papai, que está desacreditada. Esta pessoa que não tem mais fé. Esta pessoa que já não espera mais em nada. Senhor, meu Deus, ó Pai querido e santo, abre as comportas do céu. Abre portas de emprego, Senhor, para aqueles que estão desempregados. Para aqueles que não têm, Senhor, meu Deus, para onde correr. Que o Senhor venha segurar em vossas mãos, que o Senhor tenha misericórdia de cada um, papai, pois em tuas mãos, ó Pai, eu te suplico, pois em tuas mãos eu lhe peço, lhe clamo, Pai, sede com cada um de nós, seja com a nossa casa, sede com a nossa família, sede com os nossos filhos, Pai, porque o fim está perto, o fim de todas as coisas estão se cumprindo, mas nós continuamos, ó Pai, em obediência, nós continuamos, ó Pai querido e santo, e Deus assim manda eu falar, irmãos, Deus já começou a chacoalhar a terra, Deus já começou a chacoalhar esta nação. E o Senhor manda dizer, glória a Deus, aleluia, vós ainda não viu nada. Deus já começou a chacoalhar, irmãos, esta nação. Deus já começou a chacoalhar esta nação. E ninguém ainda viu nada das coisas que ainda breve acontecerão. Vai acontecer muitas coisas, irmãos, para despertamento do ser humano, para que o próprio homem venha despertar, para que o próprio homem venha acordar. Aleluia. Deus está mandando eu falar. Grandes coisas estão vindo aí. Vai sacudir esta nação, irmãos. O povo vai entender que Deus é Deus e que Deus é o Senhor. Para quem duvida, para quem zomba, para quem não acredita, para aqueles que, glória a Deus, acha que o Senhor não está falando,
Para aqueles que acham que Deus não está mostrando, para aqueles que acham que Deus não está revelando, irmãos, muitas coisas estão para acontecer a qualquer momento. Deus já começou a trabalhar. Deus já começou, glória a Deus, a agir. Esta nação vai passar pela mão de Deus. Deus vai colocar da maneira que Ele quer e da forma que Ele quer. Deus vai fazer o que Ele quer e não o que o homem quer. Vai acontecer, irmãos, é segundo o querer de Deus. É segundo a vontade de Deus. Deus está mandando dizer nesse momento para alguém que vai estar vendo esse vídeo. Não troque a tua santidade. Não troque tua fidelidade. Não troca o de mais importante que tu tem dentro de ti, que é a presença do Senhor. Não se venda, não se corrompa. Sede fiel ao Senhor. Porque, irmãos, muitas coisas estão para acontecer. E quando acontecer, muita gente vai lembrar desse vídeo. Vai dizer, verdadeiramente, Deus tem usado, Deus tem falado. Irmãos, nós estamos nos últimos dias. Então, sede fiel a Deus. Sede fiel com a tua vida, com a tua maneira de viver. Não se corrompa, como muitos já se corromperam. Não se venda como muitos já se venderam. Não troque a tua santidade por nada. Não troque a presença de Deus que há dentro de ti por nada. Mas sede obediente. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se prostraram. Eles não fizeram aquilo que o homem queria que eles fizessem. Eles fez o que Deus mandou eles fazer. Da mesma forma foi Daniel. Daniel, glória a Deus, aleluia. Ele não se prostrou diante daquela situação. Que queria que ele se prostrasse. Queria que, glória a Deus, ele fizesse a vontade do homem e não a vontade de Deus. E Daniel foi fiel. Daniel, quando ele ficou sabendo do decreto, ele foi orar. Quando ele ficou sabendo o que estava por vir, ele foi orar. E quem livrou Daniel não foi o homem, foi a mão de Deus. Foi o próprio Deus que livrou Daniel. Aleluia. Irmãos, e Deus tem nos livrado todos os dias. Deus tem nos guardado todos os dias. Deus tem estado conosco todos os dias. Deus tem estado comigo e Deus tem estado com você todos os dias. Deus tem mostrado o seu amor e a sua grandeza todos os dias para com a nossa vida. Deus tem mostrado, aleluia, a sua misericórdia para conosco. Então, nesse momento, eu quero te dizer, sede fiel, sede fiel, sede fiel, buscando ao Senhor, aleluia, com a tua vida, com o teu coração, com a tua maneira de viver. Pai, eu entrego esse segundo dia, Pai, em tuas mãos. Eu entrego esse segundo dia de propósito diante do Senhor. Porque, papai querido, eu sou conduzida pelo Espírito Santo e não por mim mesmo. Eu faço é como o Senhor me manda, é como o Senhor me pede. E eu peço, Pai, que todos que vão estar vendo esse vídeo, que sejam alcançados, que sejam abençoados, que os seus lares sejam transformados, que as suas famílias sejam abençoadas, que haja, Pai, transformação, que haja conversão, que haja arrependimento, que haja verdadeiramente, meu Pai, uma vida de santidade na presença do Senhor. Pai, que o Senhor toca, Pai, onde é preciso, toca onde é necessário, toca onde só o Senhor pode tocar, meu Pai, na mente, no coração desta vida. Meu Deus, abre o seu entendimento, abre os teus olhos, abre os olhos daqueles que precisam, Pai, e o seu entendimento também, Senhor. Pai, que seja feita a vontade do Senhor e que esse dia, Pai, seja, Pai, abençoado, que seja algo glorioso da parte do Senhor, Pai. Que o Senhor venha abençoar a cada um, Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? De uma coisa eu tenho certeza, Deus há de te abençoar. Deus há de abençoar a sua vida, a sua casa, a tua família. Você não vai apenas só ver esse vídeo, mas o Espírito Santo de Deus estará sobre ti. O Espírito Santo de Deus é que lhe conduzirá e lhe abençoará. Então, irmãos, que Deus venha te abençoar. Que Deus venha, glória a Deus, falar com você, assim como Ele tem falado comigo. Que o Senhor venha jogar por terra as muralhas e as barreiras. Que o Senhor venha, glória a Deus, enviar anjos com espada de fogo. Que Deus venha enviar anjos dentro da sua casa para desfazer todo o mal contra a tua vida, para desfazer todo o mal contra a tua família. Que você levante a tua cabeça, levante as tuas mãos e adore ao Senhor. Levante as tuas mãos e engrandeça o nome do Senhor. Levante as tuas mãos e glorifique ao nome do Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória. Amém? Fiquem todos na gloriosa, abençoada paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?